Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar para você sobre um assunto que eu fiquei pensando muito nele ontem e hoje e senti vontade de gravar esse vídeo com respeito a essa palavra para você aqui hoje. E nós iremos falar sobre o jovem rico. Isso mesmo, eu vou falar para você um pouco sobre o jovem rico, um pouco sobre o tipo de vida do jovem que reflete na nossa atualidade. Eu sou o Wender Silva e quero te lembrar que eu sou um pecador. Sim, às vezes você pode dizer, poxa, esse cara prega e tal, ele não pode errar, não pode pecar. Sim, eu sou um pecador, eu sou falho, eu sou errante. Às vezes você pode me ver errando em algum lugar e vai dizer, puxa, você não prega, você não faz vídeo da Bíblia. As pessoas entendem que uma pessoa quando prega, ele nunca mais pode cometer um pecado, nunca mais ele pode errar. E nós somos sim errantes e pecadores, nós somos da matéria humana, é do ser humano pecar. A questão é que eu particularmente, eu erro muito, mas eu procuro não viver no erro. Quando eu reconheço o meu erro, eu tento a melhorar e não cometê-lo novamente. Então, é isso aí. Eu sou pecador, eu sou errante, eu sou falho, eu vacilo, então eu sou um ser humano, tá bom? Mas eu permito Deus me usar. Então eu estou aqui nesse momento, nesse vídeo, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para ministrar essa passagem, essa palavra que eu irei falar ao seu coração hoje, tá bom? Fique atento, presta bastante atenção, porque Deus ele vai falar comigo e com você nesta palavra. Eu quero ler para a gente ter a memória fresca, para ficar fresquinha a história, embora todo mundo conhece a passagem do jovem rico, mas eu quero ler para você para ficar bem fresquinho. Então vamos lá, essa passagem está aqui em Mateus no capítulo 19 e no versículo 16. Vamos acompanhar a leitura? E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E disse-lhes, por que me chama bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E o que me falta ainda? Disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Viu só essa passagem? É uma passagem forte, tocante e marcante. É uma passagem que precisamos refletir muito sobre ela. E é por isso que eu estou aqui hoje gravando esse vídeo para você, porque talvez você não tenha tido tempo de refletir nessa palavra e Deus me traz aqui hoje para poder falar com você com respeito a alguns acontecimentos. Pois bem, o jovem rico, ele quis ser salvo, ele quis muito ser salvo, seguir Jesus, andar com Jesus, fazer aquilo que Jesus fazia. Mas ele tinha coisas que o impedia, que era a riqueza. Ele precisava administrar a riqueza. Embora ele queria muito seguir Jesus, fazer os milagres, ouvir Jesus pregar todos os dias, subir aos montes para orar com Jesus, cruzar os oceanos ouvindo Jesus, conhecendo Jesus. Ele queria fazer tudo o que as outras pessoas estavam fazendo, e principalmente os apóstolos. Ele queria, ele almejava, ele desejava fazer isso. Mas ele era um administrador de uma grande riqueza.
ele tinha muitos funcionários à sua disposição, ele precisava fazer o pagamento desses funcionários. Ele precisava pagar fornecedores, ele precisava fazer compras de fornecedores para a sua fazenda. Ele precisava comprar o capim, comprar o sal, comprar gados, comprar cabras, vender leite, vender queijo, comprar milhos para plantar, comprar feijão para plantar e comprar isso e vender aquilo outro. Ele precisava administrar. E para ele seguir Jesus, ele teria que abrir mão de tudo isso. Mas ele amava, ele desejava ser salvo, seguir Jesus, andar e ouvir o Senhor Jesus e praticar aquilo que Jesus praticava. Pois bem, aí acontece o quê? Eu tenho lembrança de que talvez eu vou ferir o seu princípio, principalmente você que é crente de 20 anos para cá ou de 10 anos para cá, talvez essa mensagem ela vai ferir os seus princípios. Por que, Wender? Porque você não conhece o verdadeiro evangelho que eu tive o conhecimento há uns 30 anos atrás. Aí você vai falar, poxa, mas qual o verdadeiro evangelho? Quando eu vim para São Paulo, já tem 20 anos que eu estou aqui nessa cidade maravilhosa de São Paulo. Quando eu cheguei aqui, eu me deparei com uma situação complicada no meio evangélico. Porque quando eu morava no interior de Minas, nós íamos para a igreja e eu observava algumas pessoas, mesmo eu sendo novo, mas automaticamente a nossa percepção de humanidade, a gente percebe algumas coisas diferentes em algumas pessoas. Não é preciso ter 80, 100 anos para você ter percepção das coisas que estão ao seu redor. Pois bem, então eu percebi o seguinte, que existiam algumas pessoas, alguns senhores, senhoras, homens, mulheres, que elas adoravam a Deus, elas serviam ao Senhor Jesus com toda a integridade, com toda a alma, com todo o coração, e não eram pessoas fanáticas, aquelas pessoas que falam de Deus toda hora, o tempo inteiro, falando que você vai para o inferno, você está em pecado. Não eram pessoas assim. Eram pessoas que você, em olhar para elas, você entendia que elas eram servas de Deus, que elas eram crentes na pessoa de Jesus. Aquelas pessoas eram verdadeiramente crentes. Estavam na igreja todos os dias. Isso foi na época que as igrejas abriam todos os dias. Depois que as igrejas viraram empresa, aí acabou, já não abre mais todo dia. Mas quando a igreja era um núcleo de salvação de vidas, na época que as igrejas abriam todos os dias, essas pessoas eles iam todos os dias para a igreja, das 7 às 9 da noite, no outro dia levantavam, iam trabalhar, tinha um comportamento espetacular no trabalho, tinha um comportamento maravilhoso, aquelas pessoas estavam trabalhando, vivendo Cristo. No momento do almoço, eu me lembro que todas as vezes que nós íamos almoçar, aquelas pessoas que estavam em Deus, que eram realmente cristões verídicas e verdadeiras, elas ficavam ali lendo a Bíblia ou cantando o hino da harpa, ficavam um pouco reservados, mas aí quando eles tinham oportunidade, eles falavam de Cristo, um Cristo que salva, um Cristo que liberta, um Cristo que tira o homem do pecado, um Cristo que curava as enfermidades. Eles falavam de um Cristo que transformava o ser humano em uma outra criatura, transformava o homem num ser maravilhoso, transformava a pessoa por completo, a pessoa era lavada, era remida pelo sangue de Jesus, era transformado num novo homem, em uma nova mulher. Quando aquelas pessoas, elas falavam de Cristo, era completamente diferente, o ambiente, as pessoas ouviam, embora naquela época a perseguição era muito maior, as pessoas criticavam, zombavam, mas era aí que os crentes eram crentes de verdade. Pois bem, aí vim para cá, para essa cidade. Chegando aqui, fui visitar algumas igrejas e percebi que as igrejas faziam muitas campanhas, e muitas campanhas.
E aí nas campanhas o tema é a chave da vitória, portas abertas e um monte de situações, um monte de campanhas que não trazia o benefício da salvação para a pessoa. No livro de Ezequiel o tema é a salvação é individual. Então, nas campanhas que eu comecei a ver e até hoje vejo, e hoje ainda ficou muito pior, é que as campanhas falavam 7 semanas de portas abertas, 7 semanas de chave de ouro, 7 semanas disso, 7 semanas daquilo outro, 7 semanas da prosperidade, 7 semanas da compra do apartamento e 1001 tipo de campanha. Pois bem, e aí eu comecei a perceber que as pessoas não vão à igreja hoje em dia, em 2020, as pessoas não vão mais à igreja com o intuito da salvação. Elas vão à igreja com o intuito de receber de Deus a chave da vitória. Elas vão à igreja com o intuito de receber de Deus o cargo de gerente da empresa. 90% dos crentes que vão às igrejas hoje em dia, elas não vão para ser salva, elas vão por inveja. Porque na empresa dela o gerente não é evangélico e ele quer ser gerente no lugar daquele gerente porque ele vai na igreja, ele é um servo de Deus. Não, eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu tenho que ser gerente. A Bíblia diz, estarás por cima e não por baixo, e eu tenho que ser gerente dessa empresa. Ou seja, ele deixa de ir na igreja para buscar a salvação da sua alma e passa a ir na igreja motivado pela inveja, porque ele quer ser o gerente da empresa que ele trabalha. Ou senão, se ele vê o vizinho comprando uma casa ou um carro novo, ele começa a indagar. Puxa vida, o vizinho não vai na igreja, o vizinho não serve o Deus que eu sirvo e comprou um carro zero. Mas o que é que está acontecendo? Eu vou na igreja fazer uma campanha tal. Ele não vai motivado na salvação da sua alma. A salvação é individual, mas ele não vai mais na igreja em busca da salvação, da libertação, em busca de ser uma nova criatura. Não vai mais nas igrejas à procura do conhecimento de Deus, quem é Deus, por que Deus, por que eu te sirvo, eu te adoro, eu te amo, eu quero estar contigo. As pessoas não vão mais assim na igreja, elas vão pedir a Deus que dê a elas o mesmo carro que o vizinho tem. Então, ou talvez até você mesmo está indo na igreja motivado à inveja. É a inveja que está te levando à igreja a criar campanhas, a participar de campanha da prosperidade, chave da vitória, carro novo. Só tem campanhas de grandes bênçãos. Eu falo por mim mesmo, eu já fiz muitas e muitas campanhas e eu sei, eu tenho propriedade para falar desse tipo de situação. Quando a campanha era libertação, ia uns e outros, e mesmo assim levando fotos do parente para que nós pudéssemos orar naquelas fotos e o parente ser liberto lá dentro do boteco. As pessoas traziam fotos de maridos e de esposas e de fulano e cicrano que estava lá nas suas casas assistindo novelas da Rede Globo, mas a foto estava dentro da igreja querendo libertação. A foto. Então, quando era campanha da prosperidade, 12 dias para 12 meses de vitória, 12 meses de portas abertas, 12 meses de armário cheio, 12 meses de conta bancária gorda, meu amigo, as fotos ficavam em casa e as pessoas vinham para a igreja. E é hoje assim. As pessoas vêm para a igreja, as fotografias não vêm, as próprias pessoas vêm. Aí elas vêm e adoram, e louvam, e pai, faz aquele monte de coisa. E aí, meu amigo, Deus não se deixa escarnecer. Está escrito, Deus conhece o interior do ser humano. Ele conhece o seu interior, por isso que você está tantos anos na igreja e você não recebe nada. Além de você não receber as suas bênçãos espirituais, que é a salvação, paz de alma e paz de espírito, você não recebe os seus bens financeiros, você não ganha, porque Deus não vai te dar bens financeiros, Ele não tem como te dar. Para que Ele vai te dar se você vai perder a sua salvação?
As pessoas iam na igreja em busca da salvação da sua alma. Hoje você vai na igreja em busca do carro, em busca da casa, em busca de uma empresa. Eu quero ter empresa, eu quero ser o gerente da empresa que eu trabalho, eu quero ser administrador da empresa, eu quero ser o melhor do meu bairro, eu quero ser o cara. Mas amigo, se você for isso que você quer ser, você já percebeu que talvez você pode não ter tempo mais de servir a Deus? Esse foi o problema do jovem rico. Ele queria servir a Deus, ele queria seguir Jesus, fazer o que Jesus fazia, andar, dormir, comer com Jesus, fazer tudo com Jesus. Mas acontece que ele tinha que administrar grandes coisas, ele não ia ter tempo para ficar, para fazer o que ele queria. E ele acabou escolhendo aquilo que ele já estava fazendo. Ele não quis abraçar uma oportunidade nova. E é o seu caso. Se Deus ele te der o que você realmente quer, acontece que você vai começar a dizer para o pastor assim: pastor, não deu para mim ir na igreja porque eu estava sem gasolina. Todo mundo vai na igreja a pé, mas quando ele compra o carro, se não tiver gasolina, ele não vai na igreja porque não tinha gasolina. Pastor, eu não fui na igreja essa semana porque eu estava pintando a minha casa, eu estava carpindo o quintal, eu estava fazendo alguma coisa. Pastor, não deu para mim ir na campanha, pastor, ou ir com o senhor nos hospitais visitar, ou ir no asilo, ou ir numa campanha lá no fulano de tal, porque eu estava viajando a negócios. Me perdoa, mas na próxima eu vou. É aí que você vai começar a declinar espiritualmente. Embora você já está declinando espiritualmente a partir do momento que você passa aí na igreja em busca de campanhas de bens materiais. Na verdade, você deveria ir na igreja para pedir a Deus o seguinte: Senhor, prepara minha alma, meu espírito, para me encontrar com o Senhor, me dê força, me dê graça, me dê conhecimento, me dê entendimento, sabedoria da Tua palavra. Mas não, depois que as igrejas começaram a dizer que todo ser humano ele pode ter a riqueza que Salomão tinha, aí ele passou a buscar isso. Mas na verdade Deus disse: ninguém mais vai ser tão rico e tão sábio quanto Salomão. Mas as igrejas insistem em dizer para você que você pode ser um Salomão, você pode ser um rei Davi. Da mesma forma que Deus ele fez com Davi, vai fazer com você, vai te fazer um rei. Meu amigo, se Deus for fazer de todo crente um rei, aonde vai ter servos para eles? Se Deus for fazer de todo mundo um Salomão, quem vai trabalhar? Ninguém mais vai trabalhar se todo crente virar um Salomão, ficar um poderoso aí na terra. Então, amigo, nós temos que pedir a Deus para lavar nossa alma, nosso espírito, nossas vestes, nossas mentes com o sangue de Jesus e nos cobrir com o seu manto, com o seu sangue sagrado, teu sangue poderoso, nos livrar do pecado, nos livrar da tentação do pecado, nos livrarmos dos laços do inimigo, da peste perniciosa. É esse tipo de oração que nós precisamos aprender a fazer todos os dias e não ficar só: ah, Senhor, eu quero uma moto, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero dinheiro, eu quero profissão, eu quero conta bancária, eu quero a mulher mais bonita do bairro, eu quero desfilar com a mulher mais bonita dentro da igreja, a mais bem vestida, eu quero que a minha mulher chame a atenção de todo mundo na igreja, eu quero que o meu marido, Deus, ele seja o mais bonito da igreja, eu quero que ele seja o engenheiro, seja o homem mais bem visto dentro da igreja. Meu amigo, sim, ele será bem visto dentro da igreja, mas não será bem visto no céu, porque não vai entrar bens materiais no céu. Então o jovem rico foi isso. O que impediu o jovem rico foi isso. Quem vai administrar a Maria, o Antônio, o Joaquim, o Pedro, o Tiago, o João? Quem vai administrar essas pessoas? Quem vai assalariar essas pessoas? Como eles irão viver? Como eles irão sobreviver se eu não pagar o salário deles? E aí ficou essa preocupação na mente do jovem rico.
Então, para mim não ver fulano, cicrano, todo mundo me pondo na justiça, me dando problema, então eu prefiro tocar a empresa, que é o seu problema. Você está procurando um problema para a sua vida quando você pede a Deus riquezas. Amigo, basta servir o Senhor Jesus. Basta você ir para a igreja não para ficar pedindo, mas vai para a igreja para reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para libertar a sua alma das mãos de Satanás. Porque você estava preso no pecado, preso nos vícios, preso na condenação do inferno. E Jesus, ele foi na cruz do Calvário para libertar você, não de dívidas. Jesus não foi libertar ninguém de dívidas, não foi libertar ninguém do agiota, ele foi libertar você das mãos de Satanás, ele foi te libertar de uma eternidade no inferno. É para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Ah, mas Wender, é pecado ter riqueza? Absolutamente não. Já está escrito, Deus é o dono do ouro e da prata, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Jesus disse isso. Eu não estou dizendo que ter riqueza é pecado e que se você trabalhar para ser rico é pecado, não. Eu estou te tentando fazer colocar a prioridade da sua salvação. Depois as outras coisas serão acrescentadas para você. Eu quero que você vá para a igreja com a prioridade da salvação. Se você ficar rico, bem. Se você não ficar rico, você tem a certeza da sua salvação. Hoje você não tem a certeza de nenhum dos dois. Você não sabe se vai ficar rico através da campanha e também não sabe se vai ser salvo, porque você está indo para a igreja motivado à inveja. Está indo movido à inveja, porque você quer ter o que o outro tem. Você quer ser o que você não é. Tá ok? Então, um abraço para você e fica esta palavra na sua meditação. Que Deus abençoe a sua vida.